casa na tua presença, juntamente com as nossas crianças, meu Pai, juntamente com jovens, juntamente com o corpo de obreiro, juntamente com a tua noiva, a tua igreja, o povo que o Senhor escolheu, meu Pai, para herdar todas as coisas que o Senhor, meu Pai, conquistou na cruz do Calvário. Ali o Senhor nos deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos, ó Deus, nesta manhã abrir o coração, entregar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, a nossa reverência ao Senhor. Tudo, meu Pai, aqui coopere para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Quantos irmãos nossos, irmãs nossos entraram, meu Pai, em teus átrios nessa hora, nesta manhã, nesta casa, chamado casa de oração, mas entraram, Senhor, sobrecarregada, com tantos problemas desta vida, sem discernir, meu Deus amado, o que está acontecendo. Mas o Senhor é Deus bondoso, longânimo e misericórdia, que atende, meu Pai, a oração do justo. E aqui, meu Deus, nesta manhã eu oro pela tua igreja, eu oro por todo o ministério, eu oro, Senhor, por aqueles e aquelas que não são igreja do Senhor, mas que irão, meu Pai, se unir a nós para ser igreja também, porque para isso se manifestou o Senhor, para desfazer toda a obra do maligno, e colocando, Deus, essas almas em liberdade, elas irão, meu Pai, caminhar em direção à cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos, Senhor, nós adorarmos, nós exaltarmos, nós engrandecemos o Senhor, e sentir, ó Deus, o perfume suave, e sentir, meu Pai, a união de um povo cujo coração é o coração do Senhor, que te adora, meu Pai, em espírito e em verdade. Por mais que nós habitamos, ó Deus, num templo de carne, um templo frágil, um templo que o Senhor criou, meu Pai, do pó da terra, mas graças a ti, ó Deus, que soprou em nossas narinas, ó meu Pai, o seu Espírito Santo, o Espírito de vida, e nos deu, meu Pai, vida para viver, meu Pai, sobrenatural do Senhor, para viver, meu Pai, em alegria e servir ao Senhor em comunhão com todos, estendendo as mãos, Senhor, para todas as pessoas, não fazendo acepção, mas envia-me a mim, ó Deus, as almas que o Senhor veio buscar, as almas que o Senhor veio encontrar, as almas que o Senhor veio salvar. Eu sei que a tua vontade é salvar a todos, então, Senhor, constrange ao arrependimento a raça humana enquanto é tempo, e caminha, Senhor, para o caminho direito, o caminho reto do Senhor. Traz, Senhor, para a tua presença, oh meu Deus, aviva a tua igreja nesta hora, prepara o coração do teu povo para ouvir a tua palavra e adorar o Senhor de todo o coração, alma e espírito, porque ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Meu Deus, onde quer, meu Deus, que esteja alguém nesta hora, onde quer que esteja uma igreja nesta hora, precisando do teu socorro, da tua fortaleza, precisando dos teus livramentos, ser com ele, ser com ela, tira, Senhor, as barreiras, impedimentos, para o teu povo, Senhor, se unir a nós, como um coral celestial, ensaiando nesta terra, louvores espirituais ao Senhor. Oh meu Deus, recebe no céu a união desta igreja, o culto, o louvor, meu Pai, a palavra, que todos venham, santo e poderoso Deus, ter prazer, meu Pai, na tua palavra e nela meditar de dia e de noite. Obrigado, Senhor, o Senhor nos dá mais uma chance hoje, deitamos e acordamos, porque o Senhor cuidou de todas as coisas, para que nós pudéssemos estar aqui em teus atos, e aqui agradecendo por mais uma chance, mais uma oportunidade de poder louvar o único que é digno de ser louvado, adorado, exaltado, engrandecido, agora e para todo sempre. Que nós venhamos diminuir, Senhor, mas que o Senhor cresça e apareça, Senhor, como o sal da terra e a luz do mundo em nós, representando o bem e a beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por nos levar em paz ali, meu Pai, naquele lugar
lugar ontem, onde podemos contemplar o trabalhar, o agir, o realizado, Senhor, a obra sendo consumada e o teu nome sendo exaltado e engrandecido, e nos trazer de volta, Senhor, para a nossa realidade. E aqui, Senhor, continuarmos cuidando, Senhor, da tua obra, da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar para o homem, a não olhar para as falhas, a não olhar, meu Pai, para os erros, mas olhar para o Senhor, que é a verdade, é a justiça, é o acerto, santo e poderoso Deus, é a libertação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Vale muito mais de qualquer outra coisa, Senhor. Deus, em tuas mãos nós nos encontramos e pedimos a tua graça para poder, Senhor, consumar a obra que o Senhor confiou. Leva o teu povo, Deus, ao encontro do Senhor nesta oração, que cada um aqui tenha uma intimidade com o Senhor, algo sobrenatural aconteça com ele, com ela, em nome do Senhor Jesus. Mas que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, ó Deus. Senhor, nós te amamos, ó poderoso Deus. Nós te desejamos, a nossa alma te anela, Senhor. Assim como a corça, meu Deus, anseia por águas, nós ansiamos por águas, Senhor. Águas vivas extraídas do teu altar, que venha, meu Pai, saciar a nossa sede. Pão vivo do Senhor, alimente a nossa alma, mas fortaleça a todos, meu Deus, e instrui a tua capacidade, Senhor, em cada um de nós. Instrui segundo a tua capacidade em cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade aqui. Fique à vontade no meio de nós. Conduza nossas vidas para louvor do teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Já sentimos aqui a tua graça, a tua presença. Já sentimos aqui um renovo do Senhor. Já sentimos aqui, meu Pai, que nós não estamos só. Senhor está conosco. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso é conosco. Ele está no meio de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Não temas. Não temas, ó pequeno rebanho do Senhor. Não temas em seguir adiante. Segue adiante sem olhar para trás. Já temos o exemplo da mulher de Ló. Não olhe para trás. Pega a tua cruz e siga Jesus até o fim das vossas vidas, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aprender com a Bíblia? Esse culto foi aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele está presente no meio de nós, e a sua palavra, a santíssima palavra, também é viva e eficaz, e vai falar com todos nós. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente poder aprender o que Deus quer falar hoje sobre esse tema. Onde está a nossa esperança? Onde está a esperança do povo sem Deus no mundo? Nós vamos aprender com a Bíblia. Porque aqui não é a axiologia, aqui é o Evangelho do Reino de Deus, que nos libertou e nos mantém livre, não escravo do medo. Há uma classe de crente, há um grupo, melhor dizendo, de crente com medo de se entregar completamente, com medo de viver o sobrenatural, com medo de ser único, exclusivo do Senhor. Porque um povo único, exclusivo do Senhor, chama-se propriedade peculiar. Quando você compra um título, ações, nunca comprei, mas vamos lá. Se você tem muito dinheiro, quer investir em quer diversificar o teu investimento, aí você começa a comprar ações da Petrobras e por aí vai, ações imobiliárias, enfim. Quando você compra, é sua, você nunca perde, é um título vitalício.
Você pode perder valor. Você pagou R$5 naquele título, um dia depois caiu para R$13,80. Você está perdendo investimento, mas é seu, continua sendo seu, amém? A esperança do crente, ele não pode ter medo no que declara. Minha esperança é Deus. Mas e aí? Nós estamos sujeitos a passar momentos bons e momentos difíceis. Nos momentos bons, eita, estou vendo Deus. E nos momentos difíceis, será que a gente está vendo Deus? Será que a nossa esperança continua sendo Deus? Para a gente passar por esse momento difícil e vencer? E na hora que vencer, dizer assim: eita, Deus me ajudou a vencer. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou mostrar para vocês que a esperança nossa é diferente da esperança da maioria do ser humano no mundo sem Deus. 1 Coríntios capítulo 15, acharam? Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: ó: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos o que? Para com Deus e para com... Palavra pesada é essa, irmão? Rasga isso da sua Bíblia, chamando a gente de miserável. Tem medo de morrer não? Lendo uma palavra dessa, falando uma palavra pesada dessa, mas não está na Bíblia? Essa palavra é de quem? E por que Deus colocou isso aí? Deus colocou isso aí para mostrar para mim e para você que todas as pessoas no mundo sem Deus, a esperança é só no que perece. Por isso que Deus classifica que são Mas a nossa esperança é só no material? A nossa esperança não é em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quem acrescenta o material e as outras coisas que precisamos? Deus. Por isso que há uma diferença na esperança em Deus e na esperança no que a gente vê, no que a gente precisa aqui da terra. Quem corre, eu não estou pregando para você ser miserável, pobre. Não, eu sou rico espiritualmente, mas não preciso ter nada aqui. Eu posso morar debaixo da ponte, tenho Deus. Pode. Tem pessoas que estão lá e tem Deus. Você concorda? Ou só tem Deus quem é rico? Porque a teologia da prosperidade prega que só quem tem Deus, quem tem Pai, Filho e Espírito Santo é quem é rico. E eu não vejo nenhum dos discípulos rico na Bíblia. Paulo pagou aluguel 2 anos em Roma. E aí? Essas Bíblias não estão erradas não? Da maioria? Então presta atenção aqui. Eu não estou dizendo que Deus ele prefere e deseja que você fique sofrendo no relento, sem ter um teto. Que a própria palavra dele diz que tendo um teto para se cobrir, o que comer é o suficiente. Se contente com isso. Então Deus não quer você sofrendo assim não. A própria palavra dele me orienta, me instrui assim. Então presta atenção que muitos estão trocando a esperança num Deus poderoso nas coisas passageiras. Então a maioria do ser humano no mundo sem Deus, a esperança é no que possui. Eu posso porque eu tenho condições. Eu vou porque eu posso. Eu vou tomar posse disso aí porque eu tenho conhecimento e, vai me colocar lá. A confiança está em pessoas e na cultura, no poder aquisitivo, no conhecimento que tem adquirido nessa terra. Ou seja, tudo terreno. E tudo que é terreno para Deus é o quê? Animal e diabólico. Está na Bíblia, gente. Por quê? Porque tudo aqui Satanás dominou. Por isso que Deus fala, o mundo jaz do... Por isso que Deus fala, as coisas terrenas, o homem terreno, a mulher terrena, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Você precisa amadurecer, se fortalecer espiritualmente. Aí vai ser vencedor em toda maneira de viver. Escute, hoje nós vamos aprender muito aqui com Deus acerca disso aqui.
Onde está a nossa esperança? Porque nós cristãos, a gente cita Jesus e a gente vem para a igreja. Às vezes iludido. Eu vim mesmo por causa de uma cura. Me lembro que eu estava com a perna quebrada, andando de muleta. Eu me lembro que eu duvidei de Deus. Lá no hospital. E eu falei, se o Senhor existe mesmo, por que tem gente aqui nesse quarto aqui com duas pernas quebradas? Esse japonês com duas pernas quebradas e dorme, e ronca. E eu não consigo dormir com uma dor que nem morfina cura. Se o Senhor existe mesmo, por que eu não durmo? Eu me lembro que eu falei isso. Apaguei, e quando eu acordei sem dor. Eu falei, ele existe mesmo. E eu não conhecia esse Deus. E aí depois eu fui para muleta, bengala, andador, aquela coisa toda que é o tratamento fisioterapêutico, para poder voltar a andar de novo. Um bebê voltando, aprendendo a andar de novo. E aí eu me lembro que eu fui para uma igreja, chamei meu filho e fui para a primeira igreja que eu encontrei lá. O pastor estava pregando lá. E eu entrei. Eu não tinha o que eu tenho hoje, que eu sei que ele não está em todo lugar. Hoje eu tenho, mas no início não. Para mim todo mundo é de Deus, todo mundo é bonzinho. Está na igreja, é santo. E não é. Aí eu fui, entrei, cheguei lá. O pastor estava pregando cura nesse dia. E foi o que eu fui. Aí eu uni o útil ao agradável. Falei, cura é aqui, é o lugar. E eu entrei, ele estava ministrando. E ele falou para mim, larga essa bengala. Eu tinha 3 meses de fisioterapia, pós-cirurgia. Larga essa bengala e anda. Eu larguei e andei. E estou andando até hoje. Mas depois Deus me mostrou que não era só a cura que Ele queria me dar. Ele queria me dar a salvação da minha alma pela verdade. E hoje olha nós aqui na verdade. Então igreja, presta atenção. Mas a maioria vai por uma necessidade. Está com o casamento destruído, o marido na droga, na bebida. A gente vem o quê? Qual é a oração que a gente faz aqui? Você, irmã casada. Senhor, eu estou aqui, mas meu marido não está. Sei lá a hora dessa onde é que está, e com quem está. Sei lá que não está me traindo, sei lá. Meu Deus, liberta ele. Parece que nós só sabemos orar assim. Toda a nossa oração que a gente entra aqui é em prol daquilo. É ou não é? Se é um filho, é em prol daquilo. Mas nunca a gente ora assim, Senhor, me liberta dessa preocupação, dessa angústia. Me ajuda a ter confiança e esperança no Senhor. Por mais que tudo está destruído lá em casa, parece que está acabado, é o fim. Mas me ajuda a confiar no Senhor. A nossa oração não é assim. A nossa oração é, Senhor, liberta. Ô Senhor, põe aqui do meu lado aqui o meu marido, a minha esposa, os meus filhos em volta da minha mesa, como diz o salmista Davi. Senhor, faz os meus filhos estar aqui um dia tocando, louvando para o Senhor. A gente não pede assim, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor. Me ajude a depositar minha esperança no Senhor. A gente é imediatista, né? É isso? Palavra? Imediatista? A gente quer algo fast food. A gente não suporta esperar. Nós seres humanos temos uma tendência a não esperar muito tempo. Quanto tempo para se aposentar? 30 anos de contribuição, mais 150 anos de vida. Eu falei, meu Deus, não aposento nunca. Hoje as leis estão assim, caminhando para isso aí. Cada vez que eu vou consultar, está mais longe. Eu falo, misericórdia. Maranata, volta logo que a minha aposentadoria garantida está lá. Porque aqui está difícil. É ou não é? Então, igreja, a esperança do ser humano no mundo sem Deus é nas coisas desta vida. Resolver o problema imediato aqui. É o conflito no casamento, é o problema da saúde, é o problema financeiro, é o problema da moradia, é o problema da família, é o problema profissional, é o problema cultural, é o problema, enfim, todos os problemas do nosso dia a dia. E o crente também tem. Às vezes a gente vem para Jesus e fala assim, acabou o problema, agora vai ser sombra e água fresca. Mentira para você. Nós vamos ter os mesmos problemas do povo no mundo sem Deus, sem esperança em Deus.
Mas uma vantagem nós temos. Quando acabar esse sofrimento, uma hora ou outra ele dá um alívio, um refrigério para a gente e fala: agora estou respirando melhor. Graças a Deus, aliviou. Que bom. Obrigado, Senhor. O escape veio. Glória a Deus. Aí amanhã, daqui uma semana, outro. Meu Jesus, me ajuda de novo. Daqui um mês, um ano, outra situação. E a gente vai indo. Até o quê? Até ser dia perfeito. Por que Deus está trazendo essa palavra paulatinamente aqui? Para fazer a gente pensar, fazer a gente refletir e fazer a gente ser crente de verdade. Porque esses mesmos problemas acontecem com o ímpio. O ímpio resolve no braço, na força do braço. O ímpio resolve com dinheiro, quer comprar todo mundo. É ou não é? Você não vê não esses carrão aí de 500 mil, 2 milhões, 5 milhões, bate, atropela, mata um monte de gente no ponto de ônibus. Como é que você estava? Bafômetro, drogado, não sei o que. Tá, não vai preso. E o dinheiro responde tudo. Responde em liberdade. Se fosse pobre, estava preso até hoje. Mais rico, dinheiro vai corrompendo todo mundo, que é o país corrupto nosso, então vai corrompendo todo mundo. E ali a pessoa réu primário, endereço fixo, né? Então, liberdade. Advogado bom, põe logo 6. Cada um paga logo $500 mil para cada um. E ali ele se une ali, fala: opa, uma brechinha aqui na lei, ó. Nosso cliente vai responder em liberdade. Ó. É assim. Mas o pobre não. O pobre não tem condições nem de contratar um advogado. A mãe, os parentes vão atrás da defensoria pública. E aí, meu irmão, a defensoria pública é benção, né? Trabalha para o governo, né? Benção. Então, a gente tem que vigiar. E a nossa confiança está em quem? O rei Davi, quando ele pecou, ele confiou em quem? A esperança dele ficou em quem? 3 coisas foi apresentado para ele. Você vai cair na mão dos homens, dos teus inimigos. E outra coisa que eu esqueci. Você quer 3 coisas ruins. Ele falou: eu prefiro Deus, a justiça de Deus na minha vida. Por mais que eu sei que Deus é rígido, mas eu prefiro Deus. Por mais que ele é rígido, mas na hora da rigidez dele, ele vai usar de miséria. Agora os inimigos não. Então presta atenção que a nossa esperança tem que estar sempre em Deus. Não importa o que nós estamos passando, atravessando, tem que estar em Deus, porque senão o pecado vem e toma conta. Salmo de número 146. Salmo de número 146, para a gente aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz. Salmo de número 146, acharam? Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva Louvai ao Senhor durante a minha. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for. Não confie em príncipe. Está ouvindo, né, minha alma? Você está ouvindo, minha alma? Não confie em nada daqui. Não ponha a tua esperança em nada daqui, minha alma. Nem em filho de homem, em que há o quê? Em que não há o quê? Não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta à terra, naquele mesmo dia perece o quê? Todos os planos. Bem-aventurado aquele que tem quem? Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Está na Bíblia? Você viu? 1 Coríntios 15, 19 diz que não é para a gente
esperar somente nas coisas que se vê. Porque o justo, ele vive pela fé. E não porque ele está vendo, porque isso não é fé. Está vendo, já não é fé. Fé é o que você não vê. Então já viu, não é? Vai esperar o quê, se você já está vendo? E fé, você espera sem ver. Isso é fé. Isso é esperança. Eu espero que Deus faça isso. Ele prometeu, está na Bíblia, está no testamento dele. A meu respeito, tem um monte de promessa aqui. Eu espero que Deus cumpra em vida, para que eu possa entrar na casa dele e dar o testemunho do que ele fez na minha vida, na minha família. E o povo crê, abriu os olhos. Porque, irmãos, concorda comigo? Concorda com a palavra? Concorda com o pastor também? Que a maioria do povo vive sem esperança no mundo? Vive tanto sem esperança. Essa palavra é para essas pessoas mesmo que vivem sem esperança. O pior é que o crente está sem esperança. O cristão tem que esperar em Deus em tudo. Mas não, o cristão se espelha, imita o que vive sem esperança no mundo. O cristão está apavorado. Por que pastores se suicidam então? Porque perdem a esperança nessa palavra, a confiança. Chega uma hora que fala assim: esperei tanto tempo e tudo isso que eu conheci não aconteceu comigo. Esse Deus não existe. Graças a Deus que eu tive uma experiência com ele sem conhecer ele. Lá no hospital, quando eu duvidei que ele existia, que petulância minha, que ousadia minha. Mas ele sabia da minha ignorância, tamanha ignorância. E aí ele manifestou a graça dele ali, só para me ganhar para ele, porque ele veio para salvar a raça humana, o qual eu sou um deles. Você também. Então, igreja, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Ele mente? Impossível é Deus mentir, Hebreus 6. Impossível para Deus é mentir. Se ele está dizendo tudo isso aqui, está dizendo, está declarando, está registrado, está selado com o sangue do seu Filho unigênito na cruz do Calvário, acredite. Não deposite a tua esperança nas coisas terrenas. Porque o homem mau, o homem iníquo, a esperança dele, quando eu falo homem, é ser humano no geral. Mas a esperança dele é nas coisas que perecem, terrena. Paulo escreveu aos Filipenses que a nossa esperança não está nas coisas terrenas. Por isso que criaram a teologia da prosperidade, porque a esperança desses homens, desses líderes, estão nas coisas terrenas, mas a nossa não. Nossos olhos estão em Cristo Jesus, elevado aos montes, de onde vem o nosso bom pastor, de onde vem o nosso socorro. Então, igreja, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você crê? Assim aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais um pouquinho, só para testificar. Provérbio 10. Mais um pouquinho aqui que dizem que tem que ter 3 passagens bíblicas. Não sei quem inventou isso, o homem. Tem que ter 3 passagens bíblicas, 3 livros falando as mesmas coisas para você acreditar. Aí eu pego Gênesis. Aí Gênesis fala assim: no princípio a terra era o quê? Sem forma e vazia. Aí vem o homem depois inventando que 3 livros para você acreditar num assunto. Se eu não pregar aqui 3 livros falando sobre esse tema, você não precisa acreditar. Quem inventou isso? No princípio a terra era o quê? Sem forma e vazia. Quem criou tudo? E essa palavra é de quem? Uma só basta, não basta não? Olha isso aqui, ó. Provérbio 10. Acharam? Provérbio 10. Versículo 27. Diz assim: o temor do Senhor aumenta o quê? Quem perde o temor morre cedo, não morre não? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão o quê? Os anos de vida o quê?
E a maioria escolhe. 3 horas da manhã eu estava orando e estavam as músicas feias tocando lá na vila. Os músicas horríveis. Coisa do Satanás mesmo tocando lá. Eu lá da janela orando. E orando por vocês, orando pela minha família, orando pelo Brasil, o mundo, pelos meus vizinhos, orando por todo mundo, as autoridades. Eu estava ali orando pela nossa liderança, os pastores, os obreiros. E eu estava ali orando e a música me incomodava. Eu falei, não dá para orar aqui. Fechei a janela, fui para a sala. Entrava dentro de casa também. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje está explicado porque que o Senhor Jesus Cristo se isolava lá nos montes. Bem longe de tudo. Para poder ter paz para orar e entrar na presença de Deus. Mas ali eu orando e eu falei, meu Deus, quantas almas perdidas. 3 horas da manhã com a disposição daquela. Enquanto você estava dormindo. 3 horas da manhã aquela disposição. Eu marquei no meu reloginho. Deu 4h15. Aí parou. Eu estava orando, Senhor, acaba com isso. Vontade de orar mais e... Aí parou, eu falei... Eita, meu pai, depois de 1 hora de oração, pararam. O diabo foi embora. E as vidas deu sono, voltou para casa. E ali eu fui orar mais um bocadinho. Aí eu fico analisando o quanto tem pessoas que a esperança está o quê? Afoga as mágoas, os sentimentos perversos, a desilusão da vida, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de tudo. Afoga em quê? Naquelas músicas, naquelas festas, naquelas bebidas, naquelas drogas, naquele movimento. É ali a esperança dessas pessoas estão ali. Acabou o efeito? O problema passou? Continua. Então, igreja, a minha esperança é em Deus. A Bíblia fala que os perversos, aqui ó, perverso, vive pouco. Agora, o que teme ao Senhor, Deus aumenta. E aumenta mesmo, eu vejo. A irmã Terezinha Mariana. Eu oro a Deus, eu falo, Senhor, o Senhor vai recolher ela esse mês? Esses dias, dentro desses dias? Não. Falei, mas 90 anos, 70 anos já viveu. É sua serva. E está aí, 90 anos, completou agora esse mês, ó, de março, 90 anos, a irmã Terezinha Mariana. E ela vem conversar comigo, vem para a igreja. Ela não veio hoje porque a irmã Elza está viajando. Aí ela vem, pastor, Deus abençoe o senhor e a sua família e toda a igreja. Sempre essa mesma frase, ela fala para mim no final aqui. Obrigado, amém. Deus abençoe a senhora também. Vou lá dar um abraço na minha mãezinha, na minha vovó. E ela vai em paz para casa. Sabe com quem ela mora com 90 anos? Sozinha. Dá para você? Onde está a esperança dela? E tu basta meia hora sozinho, entra em pânico. Quero alguém para conversar, desabafar. E ela sozinha lá, e Jesus consolando, confortando, fortalecendo. Recentemente sofreu um acidente, o motoqueiro pegou ela na travessia da passarela, indo para a casa dela, com a sacolinha de mercado. Quebrou o fêmur. Na idade avançada, eu falei, meu Deus, e agora? Esses ossos frágeis, Senhor, Deus calcificou, restaurou, fortaleceu. Está andando aqui sem bengala para tu ver. Glória a Deus. Amém, igreja? Onde está a tua esperança? Em crente. Olha isso aqui, o 28. A esperança do justo é o quê? Em tudo que vai realizar, o justo é alegre. Tem culto hoje, mas está frio, 40 graus abaixo de zero. Nunca houve isso, né? Eu profetizo no Brasil, 40 graus abaixo de zero. Vocês ficam aí pagando passagem cara para ir ver neve? Aí vai ver no Brasil. Ó, hein? Já imaginou? Não tem cachecol, não tem touca, não tem roupa quente que aquece, não tem 10 meião, aquele meião de jogador de futebol dos anos 60. Não tem que aquece. E tem culto. Quem vem?
Quem vai enfrentar o tempo. E quem vai trabalhar? Porque esses países que neva trabalham ou não? Dá férias para todo mundo. Trabalha, gente. Então, a gente temos que entender isso, ó. A nossa esperança, a esperança do justo, é alegria. Está passando pela prova? Parece que o pastor não tem problema. Parece que o irmão, a irmã não tem problema. Acorda ele. Parece que não tem problema. Irmão, todos nós temos problemas, dificuldade, como o ímpio que perece sem Deus no mundo, sem esperança viva. Nós não podemos enfrentar o problema com tristeza, porque a nossa esperança vem de onde? Ele falha? Já falhou? A Bíblia diz que nunca falhou. Operando o Senhor, quem impedirá? Então presta atenção aqui. A esperança do justo é alegria. Enfrente os problemas com equilíbrio, resiliência, confiança no Senhor. Não, meu Deus está na frente. Eu me lembro que eu voltei 2 vezes trabalhar numa empresa. Trabalhei uma certa época e depois saí. E aí eu voltei a trabalhar lá. E aí tinha um funcionário lá. E eu me lembro que ele falou assim: ué, o patrão não pega esse funcionário e pegou você? Muita oração e jejum. E ele era um crente desviado. Muita oração e jejum você deve ter aplicado para o patrão te pegar de volta, hein? Eu fiquei com aquilo, eu guardei aquilo. Oração e jejum para o patrão pegar. E eu me lembro que eu não tinha feito oração e jejum para o patrão pegar de volta. E ele falou: oração e jejum para o patrão pegar de volta. Eu entendi depois. Ou seja, a sua confiança não estava na regra da empresa. A sua confiança estava em que quebrou os protocolos e te colocou de novo aqui. Entenderam? Eu me lembro que quando isso aconteceu, minha esposa falou assim para mim: agora você vai se aposentar lá e não sai mais de lá. Eu saí. E saí por causa de quê? Por causa da minha confiança. Ele me chamou, falou: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu falei: eu vou falar o que para minha esposa agora? Que é para aposentar lá. Aí tomei posse daquilo que o homem falou para mim lá, ó. Estava até desviado ele. Estava só correndo atrás do ouro e da prata, tinha montado um monte de empresa, trabalhava lá e era sócio do homem também, era um monrolo. E eu me lembrei disso, oração e jejum. Aí eu fui, oração e jejum, oração e jejum. E aí fui conversar com a minha esposa. E aí minha esposa falou: bênção de Deus, tamo junto. Eu falei: glória a Deus. Mas se ela falasse não, aí eu tinha que ficar só um cambito, um palito, mais oração e mais jejum. Amém, igreja? Olha isso aqui, ó. A esperança do justo é o quê? Alegria. Mas a expectação do perverso? Nós não temos que viver de expectativa. Nós temos que viver de esperança. E esperança gera fé. E a fé é a confiança num Deus que tudo pode e que realiza tudo no tempo propício determinado por Ele. Nós só precisamos esperar. A mulher é estéril. Detectou, já fez os exames, tudo, estéril. Ela desiste de ser mãe? Ela luta, ela batalha, ela vai atrás dos recursos, ela vai tratamento, ela terapia, ela quer ser mãe. Se no última instância não deu certo mesmo gerar aqui no próprio ventre, o que ela faz para ser mãe? Ela adota. Pronto, acabou, adotei, é mãe. Sou mãe, acabou. Fui mãe. É assim ou não é? Porque ela quis ser mãe. Eu quero ser salvo, e você? Tua confiança tem que estar em quê? Sabe o que acontece conosco? E a gente, alguns, volta para trás.
como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão, Abel. Primeiro desviado na igreja. O primeiro foi Eva. Primeiro foi Eva que se desviou. Seguiu a pregação da serpente e se desviou. Aí depois veio o filho. Agora presta atenção aqui. Por que, pastor, então, que a gente perde em algum momento a esperança nesse Deus, a confiança? Espera e nunca alcança. Não é que nunca alcança, é que 1000 anos para Deus e um dia para Deus é como? Mas para nós não. Quem é que vive 1000 anos? Por isso que a gente para de confiar e aí esfria o amor, esfria a perseverança, a dedicação e aí perece. Ó, 13 de provérbio aí. Provérbio 13. Acharam? Provérbio 13. 12. O que está escrito aí? É só um pouquinho mais de testificação do que Deus falou lá em 1 Coríntios 15, 19. Que a nossa esperança não é terrena. Não é no que a gente vê. É no invisível. Graças a Deus que Ele deixou a palavra, irmão. Você imaginou se a gente não tivesse essa Bíblia? Para nos guiar? Olha como Ele me guia. Olha como Ele guia a igreja dele. Olha como Ele está guiando nós aqui. Já imaginou se não tivesse a Bíblia? E quantas pessoas não acreditam na Bíblia? Ah, a Bíblia é um livro feito pela mão do homem. Acertou. Parabéns para você que pensa assim. É um livro feito pela mão do homem mesmo. Isso aqui é gráfica. É cedo, ó, vai para a máquina para imprimir isso aqui. Mas as palavras impressas nesse papel não é de homem natural. É de Deus. Provérbio 13. Eu acredito nesse Deus, irmão. Eu tive uma primeira experiência, nem conhecia esse Deus. Eu duvidei, foi dele. Olha isso aqui, ó. Provérbio 13, 12. Diz assim: a esperança adiada. Presta atenção aqui. Mistério para você nunca se desviar, ó. A esperança adiada desfalece o quê? Vamos entender? Mas o desejo atendido é árvore de quê? A nossa esperança é que aconteça. Quando não acontece, como fica o coração? O coração fica como? Doente, gente. Desfalece, doente, né? Sem força, sem vigor, sem vida. Meu Deus, estava tudo certo para me casar agora em março. Já está findando, hoje é dia 23 e nada de dar certo, Senhor. Passou março, abril e não casou. Aí entra aqui assim. Deus não fez. Adiou. Coração fica o quê? Viu porque que há muitos desviados dos caminhos do Senhor? Porque a esperança foi posta em algo da terra, não aconteceu, e aí ficou como coração? Desfalecido. Aí acaba não vindo mais no culto, não faz parte mais da igreja de Cristo, está um membro fora do corpo. Como é que vai sobreviver um membro fora do corpo? A unha que a gente corta é sem vida. Essa que passa, que ultrapassa aqui, é sem vida. Mas a que está aqui na carne, arranca ela para tu ver se tu não chora. Ai, tem vida aí, mas aqui está morta. Então, nós não podemos desfalecer a nossa confiança, porque algo deu errado no meio do caminho. Eu vou mostrar algo na Bíblia aqui que vai abrir seus olhos. Algo deu errado no meio da caminhada. Vamos parar de ser crente? A tua confiança estava na tua mãe. Deus levou para o céu. Pronto, acabou. Mamãe não está mais aqui. Só sobrou o chinelo. Saudade da mamãe. Oh, meu Deus. Ontem mesmo estava aqui. Se a tua esperança estiver posta só em coisas da terra. Por isso que Jesus falou: não amei mais a mãe do que a mim. O pai mais do que a mim. O marido mais do que a mim. A esposa mais do que os irmãos. Não, nas coisas. Não. A tua confiança tem que estar em amar a Ele de todo coração,
alma, espírito, força, porque se emprega a força para herdar o reino do céu. Porque quando isso passar, você continua crente. Agora, se a tua confiança tiver, a tua esperança tiver em algo terreno, alguém, e você perder, entre em desespero. Eu já vi crente, não sei se era crente, né? Parar de ser crente porque roubaram o carro. Irmão, mas Deus não guardou. Eu digo, mas tinha seguro, tinha rastreador, bloqueador, tinha alguma coisa lá, irmão, uma trava no volante, né? Não, digo, só faltou deixar a porta aberta. Para em qualquer lugar, deixa a porta aberta, o ladrão rouba. Não estaria eu, você tentando a Deus? E outra, o rei Davi, levaram as coisas dele. Jó, levaram as coisas de Jó. Jó perdeu Deus, porque a esperança e a confiança dele estavam em onde? Jó falou que ainda que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela vai o quê? Reviver, porque ela tem esperança naquele que dá vida. A árvore é eu, é você, crente. Qualquer circunstância. Então, a minha esperança foi adiada, porque foi posta em coisa da terra, passageiro. Agora coloca a tua esperança em Deus, salvação da tua alma. Aconteça o que acontecer aqui, teu coração vai estar sempre alegre, e você sempre sorridente com a vida, não é? Por que as pessoas tentam tirar sua própria vida? Porque não tem mais esperança em nada aqui, e aí só resta a morte. E o pior, morte sem Deus. Por isso que as pessoas se suicidam. Porque quando a pessoa ainda resta, tem uma frase mundana aí, alguém criou ela, né? Nada acontece assim. Enquanto há vida, a esperança. Vou até pesquisar quem foi que inventou essa frase. Pesquisa aí, tu tem acesso à internet aí. Pesquisa aí. Quem criou essa frase? Enquanto há vida, há esperança. Alguém criou. Ninguém. Amém? É o ser humano. Mas tem sentido? Enquanto há vida, há esperança? Tem, gente. Vamos tratar. Surgiu uma doença e vamos tratar. Tem terapia, tem isso, tem aquilo, vamos fazer. Mas nós sabemos que a nossa confiança está no médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora, depois da vírgula aqui do Provérbio 13:12, diz assim: a esperança adiada desfalece o coração. Está vendo? Adiou, não a realizou, ficou triste. Mas o desejo atendido é o quê? Olha uma árvore de vida aqui. Fiz uma petição mal feita, na realidade brigando com Deus, quem sou eu? Sem conhecer Deus. E ele foi lá e fez, eu nunca esqueci até hoje. Obrigado, Senhor. Hebreus 6, para a gente quase encerrar aqui. Vamos lá. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Antes de Tiago, Hebreus. Acharam, irmãos? Está depois de Filemão. Quem já leu essa carta de Filemão? É linda, aconselho ler, viu? Vamos lá, ó, Hebreus capítulo 6. Para a glória de Deus. Amém? Hebreus 6. Quem tem esperança em Deus, prossegue dessa forma aqui, ó. Hebreus 6:9. Hebreus 6:9. Quem tem esperança em Deus. Quem não tem esperança em Deus, Hebreus vai tratar também. Que são as pessoas que perderam, tirou os olhos do alvo, que é Cristo,
E aí, perdeu a esperança que é Cristo. Ele fala assim: mas de vós, amados, esperamos, esperança. Eu espero, tu espera, nós esperamos, esperança, que aconteça alguma coisa, ó. Mas de vós, amado, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham o quê? E se a gente tira a esperança, a confiança de Jesus, acompanha a salvação? Acompanha a perdição, viu? Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto, olha aí, para se esquecer das vossas obras e do trabalho, do amor para com que o seu nome mostrastes. Enquanto serviste aos santos, e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, a mesma esperança, confiança, trabalho, dedicação, para a completa certeza da esperança até... A nossa esperança está em quem? É temporário a nossa esperança? Não é viva e eficaz? Não é igual aquele título que você compra, vitalício, e nunca, igual eu falei no princípio aqui, título que eu falei da Petrobras, né? Falei de ações, é vitalício, pode desvalorizar, cair, subir, descer, mas é teu, comprou, é teu, amém? Vitalício. Nossa esperança é vitalícia em Deus. Olha o 12. Para que vós, olha isso aqui, para que vos não façais negligentes, mas sejais o quê? Imitadores do que pela fé e paciência herdar o quê? Tem promessa nessa vida para o crente? Deus tem promessa para nós nessa vida aqui? Mas a nossa esperança só está nas promessas que Ele faz aqui? A nossa esperança está na majoritária, a verdadeira, que deveria todos buscar a salvação das vossas almas, das nossas almas. O 13 ele fala assim: porque quando Deus fez, olha que tremendo isso aqui. Eu vou estudar isso aqui com vocês agora. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si. Tem alguém maior do que o nosso Deus? Tu viu quem ele jurou? Tem alguém maior do que o nosso Deus? Se tivesse alguém maior do que ele ia jurar em nome daquele. Ele jurou no nome dele próprio. Está aqui na minha Bíblia e na tua Bíblia. Então, o nosso Deus é maior do que qualquer problema, dificuldade que a gente está enfrentando nessa vida passageira aqui, ó. Aqui tudo passa. Ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, Abraão, e multiplicando, te multiplicarei, Abraão. E assim, esperando, quem espera, tem esperança em alguma coisa, amém? Esperando com paciência, alcançou o quê? Abraão alcançou ou não alcançou? Certo que teve uns demônios tentando atrapalhar a promessa no meio do caminho, teve ou não teve? Entrou H no meio do caminho, o Ismael nasceu, mas a promessa de Deus aconteceu ou não aconteceu? Deus foi fiel com Abraão. Aí a gente fala assim: ai, como eu queria ter a fé de Abraão. Deixa eu explicar uma coisinha. Eu vou apresentar Abraão para você agora. Abraão é igual eu e você, cheio de problemas de altos e baixos. Vou te mostrar na Bíblia. Não fecha aqui não, que eu vou voltar aqui. Vou te marcar aqui. Hebreus 6, né? Vamos lá para Gênesis. Abre aí Gênesis 12 em diante. Eu vou te mostrar que Abraão era igual eu e você. Aqui, ó. Por que o autor de Hebreus pegou o pai da fé e trouxe como exemplo aqui? Para mostrar para mim e para você que nós somos capazes de não perder a esperança em Deus e ir até o fim, independente de qualquer coisa. Aqui, ó, Gênesis 12, acharam? Gênesis 12 começa ali uma obra linda de Deus na vida de Abraão. E aí Deus chama Abraão, amém? Deus chama Abraão,
fala para ele sair do meio da parentela para uma terra em que Deus iria ordenar e ia mostrar para ele, revelar para ele. Amém? E que ia fazer dele o pai de uma grande nação. Até aqui tudo bem? Eu vou ler as promessas de Deus, depois eu falo o resto, é melhor. Olha isso aqui, ó. Ora, o Senhor Deus, versículo 1 de Gênesis 12, disse a Abraão: sai da tua parentela, e a gente é apegado à parentela, sai da parentela, da tua casa do teu pai, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, te engrandecerei, e o teu nome vai ser grande, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tá aqui uma promessa de Deus na vida de Abraão? Abraão acreditou? Acreditou. E saiu, abandonou todo mundo. Pai, tchau, 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 tchau. Amo todos vocês, fica com Deus. Vai para onde? Não sei, Deus vai mostrar. E foi. Assim partiu Abraão com o Senhor. Coisa linda, ó. Não foi sozinho, não. Partiu Abraão com o Senhor. Bonito, né? A promessa de Deus. Agora eu vou te mostrar que para cumprir essa promessa, olha o que Abraão foi vivendo aqui na terra para cumprir a promessa. Coisa que acontece comigo e com você. Ele não é maior do que ninguém. Maior e melhor aqui é o unigênito, é Deus Pai Todo-Poderoso, que antes dele não houve outro Deus, igual a ele nunca houve e nunca haverá. Amém? Olha aqui. Agora eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas eu vou ministrar em cima de vários tópicos aqui. Presta atenção para você ser rápido aí, ó. Vira a página aí. No capítulo 13, Abraão começa a ter um problema no meio da família dele ali, que ele saiu, né? Saiu, levou o sobrinho Ló. Já começou um problema ali. O Ló, os pastores de Ló, pastores de ovelha, pastores de Ló, os pastores de Abraão, começaram a ter conflito, confusão, desunião, contenda. Coisa que acontece na nossa vida também. Ok? Houve separação aqui. Coisa que acontece na nossa vida também. A gente fala: meu Deus, eu fui para a igreja, me tornei cristão, estou me esforçando em ser sincero, verdadeiro, justo perante Deus e perante a minha família e a sociedade. Há uma perseguição no trabalho. Minha irmã já não quer falar mais comigo. Eu não sei o que, é o pai, é a mãe. Não dá para ser crente não, pastor, é difícil. Por que Abraão conseguiu? E por que eu e você não vai conseguir? Aí houve aqui essas contendas. Aí houve guerra. Guerra lá na frente entre os pais, o Ló, o sobrinho de Abraão, e ele foi preso, a família dele. Abraão, meu Deus. E quanto nós somos crentes, ele fala assim: eita, o primo tal foi preso, eita, o irmão tal seguiu os caminhos dos malfeitores, a polícia pegou, está preso. Meu Deus, um parente preso. Ô Jesus, solta. Tudo isso acontece na vida do ser humano crente. Na família, na parentela, no comércio, na empresa, no trabalho, na vizinhança. Eu vou mudar de casa porque aqui os vizinhos é tudo chato. É Zé Povinho. Não tem essa frase aí? Um dia desse eu estava orando de madrugada lá, me chamaram de Zé Povinho. Foi, passou lá o filho do diabo lá, falou: ô, seu Zé Povinho, está na vida dos outros. Eu digo, orando por ele, para Deus salvar. Olha isso aqui. Aí depois eu fui pesquisar o que é Zé Povinho, disse que é fofoqueiro, né? Eu conversando com Deus, disse que me chamou de fofoqueiro. Olha isso aqui, ó. Aí, problema na família, foi preso. Oh meu Deus, e agora para soltar? Ele largou Deus, Abraão? Confiando em Deus, foi lá. Posso ir, Senhor? Aí dá vitória? Libertar meu sobrinho? Deus foi lá, deu vitória. Amém? Deus promete um filho a Abraão. Quantos irmãs estéreo aqui? E homem também. E aí você orando, você cultuando, Deus traz uma palavra e fala assim: você vai ser pai. E aí você fala, toma posse daquilo e nunca vê o menino chorando em casa. Promessa chegou. E cadê? Menino. E nada do menino. Abraão passou por isso. No meio do caminhada, a esposa vai lá, pega a criada dela, a Agar. Eu estou vendo aqui na Bíblia, vocês estão vendo não? Tudo isso que eu estou falando?
Vocês conhecem essa história? Eu só li só a promessa, agora eu estou falando toda a trajetória dele até a morte, eu vou falar aqui. Aí no meio ali da caminhada com Deus, com Cristo, porque ele saiu de lá da terra dele, do meio da parentela, com o Senhor, com Deus. Você viu aí? Ele não saiu sem Deus de lá não. Mas mesmo com Deus, problema, dificuldade, levante, prisão. A promessa chegou, vai ser pai. Opa, glória a Deus. Demorou para nós 1000 anos. Para Deus é como um dia 1000 anos para Deus. Mas demorou para nós, demorou para Abraão, demorou para Saraí. Saraí foi lá, olhou para a empregada dela e falou: essa mulher deve ser fértil. Pegou Abraão, ó, para atrapalhar os planos de Deus. O diabo foi lá e enganou ela. Amém. Abraão, Deus muda o nome de Abraão. Não vai ser mais Abraão, não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, né? Eu estou aqui. Depois muda o nome de Saraí para Sara. Institui a circuncisão. Você sabe o que é isso? Primogênito, no 8º dia, vai lá, corta o prepúsculo da criança, que é para ter a marca de que é cristão de verdade, que é de Deus. Amém? Consagrado para Deus. Hoje é o batismo, gente. Hoje não precisa, hoje é o batismo nas águas. Eu quero me separar para Deus. Ou seja, se separou do pecado, se separa para Deus. Aí se batiza nas águas. Mas com o pecado não tem como ter essa marca. Então olha isso aqui. Aí no capítulo 18, aparece anjo na casa de Abraão. Visitando Abraão, Abraão vai lá, lava os pés dele. Se cumprindo, Evangelho de João, capítulo 13, que o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Olha quantos mistérios aqui. Aí, prosseguindo, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Parente de Abraão. Quantos de nós estamos vendo aí que onde está a nossa parentela está seca, não chove, o povo está morrendo, os gados morrendo, o ser humano morrendo, ou enchente, a gente, oh meu Deus, lá tem parente meu lá, e a gente é crente, e a gente confiando em Deus, andando com Deus, orando para Deus poupar. Amém? Olha quantas situações na vida de Abraão, o pai da fé. Aí, mais para frente, Abraão intercede, Deus dá o livramento para Ló, aquela coisa toda, vocês conhecem a história, a mulher de Ló vira estátua de sal, porque ela se apegou à terra. 1 Coríntios 15, 19, a esperança dela estava na terra, nas coisas terrenas, nas coisas daqui. Minha casa, meu Deus, eu comprei um sofá novo, daquele que faz volta na sala. Assim. Eu vou deixar para trás? A ela, meu sofá, ainda estou com 10 prestações da Casa Bahia. Eu tenho que voltar para buscar. Quando ela voltou, ela virou o quê? Uma estátua de sal. Eu estou parafraseando aqui para vocês entenderem por que essa mulher desejou tanto olhar para trás. Porque a esperança dela estava onde? Estava aqui, irmãos. Se a esperança dela estivesse em Deus, ela ouvia aquela ordem: não olhe, siga para frente sem olhar para trás. A esperança é Deus, Deus ordenou, eu vou olhando para o alvo, até se cumprir o que Deus falou. Entenderam? Mais para frente, tá, aconteceu tudo isso na casa de Ló. Deus tirou Ló de lá, destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão contemplou tudo isso. Chega um momento que a Sara começa a se levantar, a esposa de Abraão. E quantos de nós aqui? Nós já passamos por isso. Crente e a mulher se levanta. Porque não quer que a gente fique na igreja. Não quer que a gente faça a obra de Deus. Eita, está cheio de Abraão aqui. Sara ou Saraí ainda? Se coloque no lugar desses personagens verdadeiros. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida está sendo mais difícil que a de Abraão. Por que Deus escolheu ele para ser o pai da fé? Porque ele passou por tudo isso e não deixou Deus. Olha isso aqui, ó. Aí vem aquele levante. Sara luta, batalha com Abraão. Nasce quem? Isaac. Promessa. Já tinha nascido quem? Ismael. Uma contenda aí agora, nós já sabemos. O ciúme, né?
Abraão está dormindo mais na casa da Agar do que aqui, só por causa do Ismael. E começou, ela que plantou a semente, estava colhendo, mas não queria colher. E aí, chegou um momento que Abraão faz uma aliança com um homem aqui. É o tal de Abimeleque. Se deu mal. Deus manda matar o filho da promessa, Isaque. Tudo isso aconteceu na vida de Abraão. Depois morre Sara. Ele deixou Deus. Abraão manda providenciar um homem para casar com o filho dele, Isaque. O filho encontra a Rebeca. Olha isso, a família de Abraão. Estou contando a história todinha aqui. Lê Gênesis. É que não dá, eu estou pegando só o tópico aqui. Rebeca consente em casar com Isaque. Festa linda de casamento, tudo. Abraão resolve casar de novo. E ficar viúvo, quietinho. Resolveu casar de novo. Com a tal de Quetura. Ô dona Quetura. Ô nome complicado, não é não, gente? Já imaginou? Bom dia, Quetura. Meu Deus do céu, não põe esse nome nas filhas de vocês não, viu? Quando crescer, eles vão fazer uma retificação de certidão de nascimento. Porque aí vamos lá, ele casou de novo. E aí Abraão morreu. Aí Abraão morreu. Mas morreu sem Deus? Esses problemas que aconteceu na família de Abraão, acontece na tua, na minha, na nossa? E por que a gente larga a mão de Deus? Para onde foi Abraão? No fim da vida dele, morreu. Para onde foi Abraão? O céu, irmão. Como é que o Senhor prova? Lucas 16. O rico estava lá no inferno e olhou para o céu e falou: eu estou vendo o Lázarozinho pobre, aquele perebento pobre, mas crente, que a esperança dele estava em Deus, no seio de Abraão, e eu estou aqui nessa chama, me entorrando aqui. Sai para lá, demônio, sai para esse espeto para lá, desgraçado. Manda, pai Abraão, que Lázaro toque a ponta do dedo dele, uma gotinha de água, e refresque minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. Lembrou agora para onde foi Abraão? Não é diferente de mim, Abraão, não é diferente de você. A única diferença é que Abraão não largou a mão de Deus. A confiança e a esperança dele em Deus. E nós, por pouca coisa, largamos a mão do Senhor. Eu encerro aqui, viu, gente? Mas vamos voltar lá em Hebreus. Vamos voltar lá em Hebreus, porque Deus falou que é para voltar. Vamos voltar. Hebreus 6. Nós paramos na história de Abraão aqui, que o autor de Hebreus trouxe à nossa memória. Versículo 14, ele diz assim, dizendo certamente: abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. No 16, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. E é verdade. Você percebe que quando o policial pega um delinquente, a palavra que o provérbio falou lá? Ninguém guardou, eu vou consultar aqui porque... Aqui, perverso, essa palavra. Quando a polícia pega os perversos, ele jura por quem? Que não fez. Senhor, em nome de Deus, eu não fui eu não estava. É assim ou não é? Em nome de Deus tem poder ou não tem? Até nessa hora os perversos lembram
de Deus. Então presta atenção aqui, ó. A Bíblia diz aqui, no 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Eu vou falar em Deus aqui, vai quebrantar o coração do policial, ele vai me libertar, eu saio lá na esquina, eu dou risada, estou livre, para aprontar de novo. É ou não é? Que em Deus, Deus pode quebrantar o coração, dar um escape. Agora presta atenção aqui, alguém superior a eles. 17: por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, está na Bíblia? Acredite na Bíblia. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, que nós acabamos de aprender hoje aqui, a qual temos como que âncora da alma, segura, firme, e que penetra até o interior do véu. Quem penetrou até o interior do véu? Jesus. Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o nosso intercessor, não há outro que pode interceder por nós, junto a Deus, senão Cristo Jesus. Ele penetrou, ele foi que abriu, rasgou o véu que nos separava de Deus, a testemunha verdadeira de Deus, e nós não podemos duvidar. O que significa essa âncora aqui? O navio tem alta velocidade no mar desgovernado, furioso, vai bater no iceberg, vai bater num outro navio, sei lá. O que o capitão do navio faz? Solta a âncora, desancora, aquelas correntes fazendo barulho, desce aquela âncora do tamanho de um prédio desse, lá para o fundo do mar. Onde ele encaixar aquela âncora ali, o navio é o quê? Seguro, fica firme e não sai mais daquele lugar. É assim ou não é? Até que remova a âncora do fundo do mar. Amém, igreja? O crente, quando ele tem esperança em Deus, ele fica firme, ele persevera, ele não muda, ele não tem sombra de variação. A confiança dele e dela está no Senhor Jesus Cristo, está em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele se conserva, ela se conserva até o fim. Está encerrado. E as palmas adorem o nosso Deus.